Vamos agora para a nossa aula de História, página 56, tá? Capítulo 6, Histórias de Trabalho. Nas aulas passadas, nós vimos um pouquinho, né, sobre o trabalho infantil. Então, agora nós vamos estudar sobre, né, as profissões, tá certo? Então, olha, página 56, né, já falei, diferentes profissões. O mundo em que nós vivemos precisa de diferentes profissões, não é verdade? E essas profissões são o quê? As pessoas que realizam. As pessoas, né, produzem o que nós comemos, o que nós vestimos, cuida dos meios de transporte que usamos, né, e o serviço, né, que usamos na cidade. Então, alguém precisa, né, estar sempre produzindo essas coisas, tá? Nós precisamos comer, né, alguém tem que produzir o alimento. Nós precisamos nos vestir, alguém precisa confeccionar, né, essas roupas. Nós precisamos nos locomover na cidade, alguém precisa fazer isso. Então, na nossa vida, né, tudo que cerca a nossa vida é cercado o quê? Pelo trabalho. Na verdade, a nossa volta e nós também, né? Nós estamos sempre o quê? Trabalhando e tudo, né, direciona para o trabalho. Então, nós precisamos o quê? Da mão de obra, né, das pessoas. É claro que hoje, né, no mundo mais tecnológico, cada vez mais as máquinas, né, estão o quê? Ajudando no trabalho. Mas, né, a maioria dos trabalhos são o que? Feitos manuais, né? Então, depende ainda, né, de pessoas que estejam lá. Mesmo que, por exemplo, sejam algumas máquinas que estão fazendo, ainda precisa do ser humano para ir lá projetar, tá certo? Então, tudo à nossa volta depende do trabalho. Por exemplo, né, que eu já falei, que nós vestimos, né? Alguém tem que costurar essa roupa, né? Lá nas empresas, as pessoas estão lá, as costureiras, para costurar lá nas grandes fábricas, né, de roupa, as costureiras estão lá nessa roupa, costurando. O que nós comemos, né, os agricultores, eles precisam produzir esse alimento, né, vem da terra, eles precisam plantar, colher, tá? E nesse processo de plantar e colher, né, vai muitas pessoas trabalhando aí. Por exemplo, eu vou andar de carro. Para pôr a gasolina no carro, eu vou abastecer no posto. Alguém lá no posto, né, vai lá e abastece para mim. Então, tudo à nossa volta, né, existe o que? A mão do trabalho, né, e as profissões das pessoas que praticam elas, tá bom? Então, nós temos aqui algumas imagens, né, de alguns profissionais. Nós temos aqui, ó, a o chefe de cozinha, né? O chefe, ele trabalha o quê? Fazendo comida em restaurantes, esses restaurantes importantes, né? Existem chefes de comida renomados. É uma profissão, né, que está cada vez mais ganhando espaço, principalmente na mídia. Observe para você ver na televisão quantos programas culinários, né, tem aparecido. Então, é o chefe de cozinha, né, está cada vez ganhando mais destaque. Nós temos aqui o médico, né, a médica, na verdade, é muito importante, médica, enfermeira, né, todas as pessoas que trabalham na área da saúde. Nós temos aqui também um agricultor, né, colhendo ali as plantas. Esse trabalho também, como eu falei, né, é muito importante. Por quê? Tudo que nós nos alimentamos vem o quê? Da agricultura. Alguém tem que plantar e alguém tem que colher, tá bom? Lá no mercado, né, as pessoas que trabalham ali nos ajudando, ali, ó, lá o frentista, lá no posto de gasolina, a professora na escola ensinando as crianças, né? Olha lá, o forno ali, o padeiro, né, que trabalha ali com o forno, o bombeiro, e aqui nós temos uma juíza. Então, todas essas profissões, elas são muito importantes. E neste capítulo, além de nós conhecermos as profissões, né, atuais, nós vamos conhecer também algumas profissões antigas. Vocês sabiam que tem algumas profissões que hoje não existem mais? E tem profissões que são muito antigas que ainda existem hoje. É o que nós veremos nesse capítulo, tá bom? Lá na página 57, nós temos aqui algumas imagens.
Olha aqui. Todos os dias contamos com o trabalho de várias pessoas. Às vezes, né, nós contamos com esse trabalho tanto diretamente quanto indiretamente. Às vezes nós nem conhecemos essas pessoas, né? Mas nós estamos contando, né, com o trabalho dela. Uma cidade, por exemplo, para se manter, a nossa cidade, né? Nós estamos agora no momento de quarentena, muitas pessoas estão em casa, mas muitas pessoas, né, que têm os trabalhos essenciais estão trabalhando. Então, em uma cidade, né, para produzir ali a cidade, muitas pessoas, né, estão trabalhando. E alguns trabalhos, né, são fundamentais, tá certo? Sem aquele trabalho, por exemplo, a vida na cidade ficaria muito mais complicada, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham no mercado, se o mercado fechasse, seria bem complicado, né? Ou as pessoas que estão trabalhando agora na área de saúde, que estão de frente ali, né, enfrentando as doenças que estão surgindo, principalmente, né, essa pandemia do corona. Então, essas pessoas, né, são o quê? Uma principal ferramenta para nossa sobrevivência, tá bom? Então, agora nós vamos responder aqui, né, as funções de cada profissão. Nós temos 6 profissões aqui, nós vamos reescrever essas funções, tá bom? Então, aqui na A, fazer o pão. Quem que trabalha, né, fazendo pão? Lá na sua casa, você assim, professora, eu faço pão na minha casa. Mas quando nós, né, vamos no mercado e o pão tá lá fresquinho, cheirosinho, quem será que produziu aquele pão? Quem produziu aquele pão foi o quem? Foi o padeiro, muito bem. Vocês viram aí na aula passada que eu até, né, mandei um vídeo dos meus pais, que eles também são o quê? São padeiros que também trabalham, né, fabricando e produzindo pão, tá? Vamos lá para B, costurar roupa. Quem trabalha na costura, na confecções das roupas, tanto individual quanto em grandes indústrias, né, grandes fábricas, são as costureiras, tá certo? Então, as costureiras, elas trabalham, né? Ou a alfaiate, né? A profissão mais antiga, trabalham, né? Na confecção das roupas, tá certo? E dirigir o ônibus. Não só ônibus, né? Carros, vans. Quem dirige é o motorista. Isso. Tem o motorista de ônibus. Tem agora uma modalidade muito interessante que é o quê? Esses aplicativos, né, que são os motoristas de Uber, tá? Então é o motorista. Quem entrega as correspondências? Nós estudamos aí que, né, o Correios, né, eles fazem serviço de correspondência. E quem fica responsável de entregar, então, é o carteiro, tá certo? Então, o carteiro, ele que faz, né, a entrega das nossas correspondências. Quem dá aula nas escolas são os professores, professoras, né? Eu, minhas colegas de trabalho, né? Nós somos, né, responsáveis pelas aulas. Então, né, os professores, tá certo? Professores com 2 S, tá bom? Vou arrumar o P aqui. E quem corta o cabelo? Algumas pessoas podem cortar em casa, não é verdade? Mas, né, o profissional responsável por esse trabalho é quem? O cabeleireiro ou a cabeleireira, né? Normalmente, geralmente é mulher, mas tem homem também que faz esse trabalho, tá bom? Então, né, o cabeleireiro, cabeleireiro, tá? Isso que nós falamos. Cabeleireiro, tá? Não é cabeleireiro, cabeleireiro, tá certo? Então é isso. Lá na atividade 2, né? Quais são os diferentes tipos de trabalho que você conhece? Então, faça uma lista das profissões das pessoas que estão mais próximas de você. Então, aí, né? Seu pai, sua mãe, sua tia, sua vizinha. Quais são as profissões que você conhece? Então, aqui, você vai escrever o nome da pessoa lá. Pessoa, pode ser, né? Pai, mãe ou algum amigo da família, algum conhecido, tá? Você vai escrever aqui o nome dela. Você vai escrever aqui a profissão que ela tem, tá? E você vai escrever por que que ela escolheu essa profissão, tá bom? Então, aí tem que ser pessoas que você conhece, não é verdade? Para preencher, então, esse espaço aqui.
Professor, eu não vou conseguir preencher todos, porque eu não conheço tanta gente assim, tá? Então escreva aí as pessoas que você conhece, que estão aí principalmente na sua casa, né? Pai, mãe, se sua avó, seu avô ainda trabalham, tá? Escrevam aí, tá bom? E lá na página 58, eu quero saber de vocês. Vocês ainda são criança, né? Tem bastante tempo pela frente, não é verdade? Mas que profissões, você já pensou em que profissão você quer ser quando crescer? O que você quer exercer quando crescer? Tem criança que desde muito cedo já sabe o que quer ser quando crescer, não é verdade? Então aqui, ó, que profissão você admira ou gostaria de exercer quando ficar adulto? Faça o que se pede a seguir. Então eu quero que você desenhe ou cole imagens, né, da profissão que você admira, que você gostaria de ser quando você crescesse. E aqui na B, você vai explicar por quê. Por que você gostaria de exercer essa profissão, tá bom? Então eu quero conhecer as profissões que se vocês falassem, ah, professora, eu ainda não pensei sobre isso, aproveite esse momento e pense um pouco. Não quer dizer que você realmente vá ser, mas é o que você deseja, não é verdade? Por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser policial. Não me tornei policial, mas me tornei professora. Então, né, nós planejamos, nós sonhamos, principalmente quando crianças nós sonhamos, mas tem crianças, né, que acabam realizando sim o sonho, né, da profissão que quer exercer, tá? Então vocês vão escrever aí, tá certo? Então, essa foi a nossa aula, então, até a próxima. Tchau!